Olá, irmãos. Aproveitando o momento de festa de São João, falar um pouquinho sobre o santo João Batista, o precursor do Reino de Deus. Segundo a Bíblia, vários profetas anunciavam a vinda do Messias, o Filho de Deus, a exemplo de Isaías, Jeremias, Daniel. Então João Batista foi o último precursor do Filho de Deus. Então o próprio Jesus falou dele quando disse em Mateus 11, versículo 11, que João era o maior entre os profetas. Então, o próprio Jesus disse isso e vamos dar aqui continuidade a essa história de João. Então, João, quem foi João Batista? João vivia no deserto pregando um batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. João, segundo as profecias, ele seguia as profecias, de Isaías, que dizia: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa é a história de João. Então, João, quem foi João Batista? João vivia no deserto pregando um batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. João, segundo as profecias, ele seguia as profecias, de Isaías, que dizia: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías 40, versículo 3. Seu pai se chamava Zacarias, sacerdote em Jerusalém. Sua mãe era Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. A visita de Maria a Isabel em relatos bíblicos fala que o menino se mexeu no ventre de Isabel quando sua mãe recebeu sua prima Isabel. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 41. De acordo com a psicologia pré-natal, o feto é capaz de memorizar, escutar a voz e memorizar a partir do 21ª semana de gestação. Então, dessa forma, a ciência não acharia estranho o momento em que teria como nome apenas João. O Batista é apelido e provavelmente isso aconteceu a partir que ele começa a exercer a sua atividade de batizar no Rio Jordão. Daí o apelido João o Batista. João não vai para a escola dos saduceus para ser treinado como de costume, já que era filho de sacerdote dos levitas, mas vai viver no deserto, como cita Lucas capítulo 1, versículo 80. Esse deserto seria o deserto da Judéia, subindo ali do Mar Morto pelo Rio Jordão, numa área semiárida. A área semiárida é bastante seco, não tem verde e não tem água. Há uma possibilidade de que João Batista teria sido levado ainda quando criança, pelos seus pais, entregue aos sacerdotes essênios, que eles eram uma comunidade de sacerdotes que viviam no deserto e eram desligados dos religiosos judeus, Eles viviam educando, eles criavam crianças e educavam na fé, na religiosidade.
e para uma vida melhor, né? Uma vida mais pura, mais fraterna, através do batismo na água pelo arrependimento dos pecados. E de acordo com os escritos dessa comunidade, Deus usaria pessoas humildes de espírito para anunciar a chegada do Messias, que de acordo com os escritos de Jesus, ele falava nas bem-aventuranças, né? Essa questão da humildade. Então João Batista foi um homem humilde, eles se curvavam ao Espírito. Ele era alguém que é exemplo de Elias, né? De Elias, se vestia de vestes de pelo de camelo. Está lá em 2 de Reis, capítulo 1, versículo 8. Porque o povo esperava um profeta anunciador, né? Muito parecido com Elias. E João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Mas aqui essa questão de gafanhotos e mel silvestre, pelo que eu pesquisei, primeiro que há dois tipos de gafanhotos, né? Um é comestível e o outro não. Esse comestível, ele era um gafanhoto que era permitido ser ingerido pelos sacerdotes, levitas, né? Então lá em Levíticos 11, capítulo 11, versículo do 20 ao 23, está mostrando como é que isso era possível. Porém, estudos afirmam que os sacerdotes essênios, por quem se acham que deve ter vindo João Batista, né? Deve ter sido educado por esses sacerdotes essênios, eles eram vegetarianos e eles se alimentavam de mel e um fruto conhecido por alfarrobéria. Esse fruto ele era apelidado por Acres, um nome grego que significaria gafanhotos. Então a grande probabilidade disso seria o alimento de que João comia, né? Ele seria também os mesmos ingeridos pelos sacerdotes, os mesmos ingeridos pelos sacerdotes. Então o alfarrobéria era também conhecido posteriormente por pão de São João, e que é muito nutritivo, né? Ele é muito nutritivo. Esse foi pelo menos o entendimento de alguns escritores cristãos, como a exemplo de Isidoro, a exemplo de Crisóstomo, né? E mais outros escritores judeus do segundo século ao quarto século depois de Jesus Cristo. João estava bem visto diante do povo e com medo de sua popularidade, né? Aí Herodes, que era o rei, manda prender e depois João é decapitado e morto. Pois a maioria das suas ameaças, das ameaças de João, foi denunciar os casos de adultério do rei judeu, né? De Herodes. Então eles mataram o profeta João, mas nada mudou, porque sua mensagem era de origem divina, né? Nada mudou porque sua mensagem era de origem divina. Todos os cristãos só se tornaram cristãos por meio do batismo inaugurado pelo profeta João há mais de 2000 anos atrás. Então, justamente aquele que se dizia ser o menor de todos os profetas, né? Então, aquele que dizia: não sou digno de amarrar as correias das sandálias do seu mestre. E daí a igreja
ela comemora São João Batista, em duas datas, né? A igreja comemora São João Batista em duas datas. Isso não é comum, né? Não é comum, pois em geral todos os santos católicos são comemorados no dia de sua morte, que é o dia, né, que nasceram para a eternidade. Somente João, a Virgem Maria e o próprio Jesus são comemorados o dia de seu nascimento e o dia de sua morte. Ou seja, eles já nasceram santos. João foi purificado por Jesus ainda no ventre de sua mãe, no encontro, né, entre Maria e Isabel. Seu nascimento já é um grande milagre, pois seus pais, além de idosos, sua mãe era estéril. Mas o anjo apareceu a Zacarias e havia anunciado que sua mulher iria dar à luz a um menino e que este iria ser chamado João. Por duvidar, Zacarias, seu pai, recebeu um castigo. Ficou mudo até seu filho nascer. Um dos relatos fala que a maneira de Isabel visitar a Maria, que o menino iria nascer, foi acendendo uma fogueira. Outro relato da fogueira era a maneira dos povos da antiguidade anunciar que este iria ser chamado João. Por duvidar, Zacarias, seu pai, recebeu um castigo. Ficou mudo até seu filho nascer. Um dos relatos fala que a maneira de Isabel visitar a Maria, que o menino iria nascer, foi acendendo uma fogueira. Outro relato da fogueira era a maneira dos povos da antiguidade anunciarem a chegada do verão no hemisfério norte. E a igreja adotou essa manifestação da fogueira para anunciar a chegada do precursor de Jesus Cristo. Jesus foi até João Batista para ser batizado. João batizou, agora João sai de cena e dá passagem a Jesus, que começaria sua vida pública. Espero que tenham gostado dessa explicação e até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que São João interceda por todos nós.